Vamos falar do líder do campeonato. Pelo menos ele disse que é líder, né? Né, Papa? O que aconteceu lá? Você estava todo cornetando o Felipe, não serve mais. Não, eu não cornetei. Porque ele escalou mal no último aqui jogo. Na placar. Ele te deu a resposta, cara. As meninas, Não, as meninas estão de prova aqui. Tem um corte aqui da placar no qual eu falo que ele vai errar, mas que a gente tem que apoiar, porque eu acho que o Felipe Luiz vai ser um dos maiores treinadores do mundo e que ele está numa fase de experiência e que ele vai crescer com o tempo e ele vai errar nesse início, vai ser normal. Eu falei isso aqui. Ele vai errar, mas que eu confio demais no trabalho do Felipe. E gosto do Felipe. É um cara fantástico. Não, ele conversou, inclusive, com o meu repórter depois da pergunta dele. E aí? Para falar que entende a crítica, que é normal. Ele só falou que ele chupa, Papa. Ele achou que o meu repórter estava sendo... Não, ele achou que o meu repórter estava sendo um pouco negativo. Ele não, ele vê como um positivo quando o time pisou muito na área, mas chutou pouco. Mas ele vê que realmente... ele deixa claro que ele prefere que o time esteja pisando na área, esteja criando jogadas, e que ele vê como isso sendo positivo. Né? A gente tem essa pergunta e a resposta aí pra gente colocar. Tem aí? Vamos ouvir? Né? Bota aí. Ele deu uma invertida lá no meu repórter, lá no Gabriel. Roda aí, vamos lá. Felipe, tudo bem? Aqui, boa noite. Gabriel Orff, canal Papulados Rubro Negro, revista Placar. Felipe, eu queria te perguntar sobre uma questão que a gente até falou um pouquinho depois do jogo contra o Central Córdoba, que é o número de finalizações do Flamengo, né? O Flamengo hoje teve uma certa dominância na partida, pisou mais na área da equipe do Grêmio, mas mesmo assim teve menos finalizações que o Grêmio, né? O Flamengo até os 20 do segundo tempo tinha 3 chutes a menos que o Grêmio, pisando mais na área adversária. Eu queria te perguntar se te incomoda isso, de às vezes ter menos finalizações do que deveria ter, que, querendo ou não, em alguma situação, né? Hoje não foi o caso, mas em alguma situação pode acabar complicando ainda mais a partida. Obrigado, parabéns pela vitória. Não, eu acho legal porque, assim, hoje, eu sempre falei para vocês, né, vão ter dias que nós não vamos ter tantas finalizações, porém vamos estar mais finos de cara a gol, vamos fazer gol, e vão ter outros dias que nós vamos chutar 30 vezes e a bola não vai entrar, como foi o último jogo do Central Córdoba, onde tivemos chances claras e não fizemos. Fizemos um de falta, né, mas não fizemos gols. Isso é natural do que o adversário ele permite para você. Como eu falei, o Grêmio é um time de encaixes que te dá uma dificuldade maior na saída, porém, a que você escapa, você tem uma chance mais clara, ou uma chance de pisar na área, como você falou, mais clara. Depois, a finura do jogador ali, o momento de forma dele, isso, cada um vai passar por momentos diferentes. E aí os números dizem, né? Um jogador como o Arrascaeta tem uns números incríveis e outros não tem tantos números como ele, como o Pedro. E isso é totalmente normal do futebol. Agora, numa vitória no campo, na arena do Grêmio, contra um time super qualificado, um time muito bem treinado, como eu falei, com encaixes, com tudo mais, fora de casa, segunda seguida fora de casa no Brasileiro, nós temos que olhar o lado positivo. Nós não podemos só olhar porque o Flamengo finalizou menos, porque não sei o quê, porque a bola não entrou. Então, eu sou o treinador positivo. Entendo que você seja mais negativo nesse ponto, mas eu olho sempre as coisas boas que a gente fez e as ruins já é o meu trabalho corrigir elas e para isso que me pagam. Mudou o semblante, mudou Você é um pouco negativo. E ele é positivo, ele falou, eu sou positivo. Então sou eu, porque eu que pedi pro Orfan fazer essa pergunta. Felipe, eu que pedi pro Orfan fazer essa pergunta. Ele é maravilhoso, um baita de um repórter, o menino tá aprendendo muito, é estagiário ainda. Começou comigo aí. Boa pergunta, foi boa pergunta. E aí eu falei pra ele no Zap, eu falei, cara, o Flamengo tá pisando muito na área. Aí o Luiz, que é também outro repórter meu, falou, cara, o Flamengo teve menos chute do que... Aí falou pra ele também, olha, dá pra você acrescentar que o Flamengo teve menos chute, inclusive, do que o Grêmio. E que tava com domínio e tal, chegando na área, mas o Flamengo é tipo aquele arame liso, vamos dizer assim, não faz muito gol, né? Não chuta muito, não arrisca muito. Teve que o Arrascaeta dar os 2 chutes ali, que se você perceber o segundo gol, o Bruno Henrique tá abrindo ali, pedindo a bola, e o Arrascaeta não quis nem arriscar o passe, ele finalizou. O Wagner Leonardo foi uma mãe ali, com todo respeito, né? Porque ele tenta ficar na linha de passe ali, foi o zagueiro do Grêmio que eu tô falando, né? E ele deixa o Arrascaeta entrar com a bola dentro do gol, pô. Desculpa, zagueiro tem que combater, meu amigo. Eu tô marcando a linha de passe, beleza. A tua maior chance ali naquele momento era ir em cima do portador da bola. E ele deixa simplesmente o Arrascaeta, só o Arrascaeta, entrar sozinho ali. O Arrascaeta bate tranquilo e faz o 2 a 0. Mas é isso que eu tô falando. O Arrascaeta está finalizando. Talvez ele, gênio como tá percebendo que nessa de ficar tentando dar o passe final ali, o Flamengo não tá acertando e tá perdendo esse passe final.
E o Arrascaeta fez o que os outros não estão fazendo, né, Raíza? Sem dúvida, Papa. Achei interessante a pergunta, muito boa pergunta do órfão, porque esse tema de letalidade, de finalizar mais, enfim, tá muito... no Flamengo a gente está discutindo muito isso, inclusive em alguns momentos, em entrevistas coletivas, o próprio Filipe Luís já falou, vai ter dias que a gente vai chutar pra caramba ou finalizar bastante e a bola não vai entrar, e vai ter dias que a gente vai finalizar menos e a gente vai conseguir fazer os gols. Foi o que aconteceu nessa partida contra o Grêmio. Agora, em relação ao que o Filipe Luís disse, elogiou o Grêmio, falou que é um time muito bem treinado, com todo respeito ao Filipe Luís, eu vi recentemente 3 jogos do Grêmio, e tudo que o Grêmio não é, tá? É um time bem treinado, não é. O que não tira, obviamente, o mérito do Flamengo de vencer um jogo fora de casa. Aliás, o Flamengo que, nos últimos anos, conseguiu reverter uma situação que era complicado para o Flamengo jogar no Sul, contra o Grêmio, contra o Internacional, e agora, recentemente, o Grêmio lá no Sul mesmo virou praticamente um freguês do Flamengo. O Flamengo tem ido à casa do Grêmio e tem conseguido vencer. E o Flamengo, Raíza, jogos. Foi o único time a vencer como visitante na rodada, viu? O único visitante a vencer na rodada, e para quem quer ser campeão e prioriza a competição, esse recorte da rodada, sendo o único time a vencer fora, é importante. Importante, tá? O que tá pesando um pouquinho contra o Flamengo, né? E verdade, o Flamengo era freguês lá do Grêmio Flamengo... e do Atlético Paranaense, e o Flamengo mudou muito isso recentemente. Agora, você imagina se tivesse vencido o seu jogo em casa com o Internacional, né? Senão estaria com 9 pontos hoje, né? Sim, mas ele já recuperou. Ele venceu ele 2 jogos fora. 2 fora. O Flamengo tá liderando, olha só, hein? Olha o recorte que eu vou fazer pra você. O Flamengo lidera o campeonato com 2 jogos fora de casa. E ele vai fazer agora 3 jogos no Maracanã. Aquilo que o Pedrosa fala, o Flamengo é o único time que vai fazer 3 jogos como mandante. Brincando, né? Porque o Flamengo joga no Maracanã. O Flamengo joga com o Vasco no Maracanã, mas queira ou não, ele é um meio mandante, né? Então, o Flamengo faz 3 jogos seguidos no Maracanã agora. Né? O Flamengo tem... Flamengo Vasco que mais? Ele pega? Corinthians. Não é o Corinthians? Quais são os outros 2 jogos? O Flamengo é Juventude, Vasco e Corinthians. Os 3 jogos seguidos no Maracanã. E o Flamengo ganhou 2 jogos fora. Então o Flamengo, nesse momento, ele é muito líder. É isso que eu estou tentando explicar. É uma liderança onde o Flamengo ganhou 2 jogos fora de casa e faz 3 jogos agora em casa. Tem que fazer jus, né, aos jogos no Maracanã. Mas eu acho que é um cenário interessante. Analisando, olhando para a tabela, é um cenário na teoria, você fala, daqui a 3 rodadas o Flamengo vai ser líder isolado, ou tem uma chance muito grande. Não, é chance, né? O brasileiro é um campeonato dificílimo, o Flamengo pode pegar um Juventude, o Juventude complica a vida do Flamengo há um tempo. Classificação está aqui do lado, enquanto a gente está conversando. Flamengo líder 7 pontos, Palmeiras tem os mesmos 7 pontos, não é coincidência ou não, é 2 dos principais, se não os 2 principais candidatos de quase sempre nos últimos anos, já estão na ponta em apenas 3 rodadas, nem é tão comum isso. Flamengo, Palmeiras, nessa ordem, Juventude, aí sim começa a ficar uma coisa nem tão provável assim, Juventude hoje é o 3º colocado, mas ali os 3 têm a mesma pontuação, Juventude, Vasco e Fluminense, a questão ali é no critério de desempate, são 3 times com 2 vitórias em 3 jogos. Internacional, Fortaleza, Ceará, Corinthians e o Botafogo fecha o G10, né? A primeira página. Bragantino, Cruzeiro, Grêmio. O Grêmio tá lá embaixo, 13 pontos. 13 pontos, não, 13º colocado com 3 pontos. Bahia, São Paulo, Mirassol tá fora do Z4, com o empate que conseguiu fora de casa contra o Bahia. Atlético Mineiro, olha o Z4 como é que tá. Atlético Mineiro, Santos, Vitória, Sport Recife. Claro que é muito cedo, claro que isso aí é uma coisa, é só um esboço mínimo de um começo de campeonato, mas não parece ser tão por acaso que Flamengo e Palmeiras já estejam despontando ali na ponta com 7 pontos cada um. Você queria falar, Raiz? Deixa eu só ler os superchats aqui, que a gente tá com... O Palmeiras ganhou 2 jogos em casa. Um jogo fora. Então a liderança do Flamengo ela é contra mais... o Sport. Foi o jogo contra o Sport que eu citei aqui. Então, Fladoge. O Palmeiras tem um jogo empatou o primeiro jogo contra o Botafogo. Vocês entenderam isso? Então ele tem 2 jogos em casa e um fora. O Flamengo tem 2 fora e um em casa. Ou seja, a situação do Flamengo, em tese, é uma situação melhor que a do Palmeiras, que ele já jogou 2 fora e o Palmeiras só jogou 1 fora. Fladoge, Raiz, o Flá tem pena de golear. Papa, tô com medo da LDU. Pedrosa, o Vasco, um superchat para várias perguntas. Pô, mas parabéns pra ele. Pedrosa, o Vasco também Mandou tem bem, ajudinhas. Né? Tem mais uma, tem pra mim também. Ilan, agora o presidente do Santos caiu na real,
Quem responde primeiro? Você, Pedro. Vamos lá. Eu acho que não é questão de ajudinha, cara. O que eu sempre falo aqui, e eu sou totalmente contra, é essa teoria da conspiração de que a arbitragem ajuda só um, ajuda só outro. A arbitragem do futebol brasileiro é horrorosa em todos os quadros. Ela é horrorosa pra todo mundo. Então, obviamente, a gente tem que torcer toda a rodada que a gente entra pro nosso time não ser prejudicado. Não é nem só torcer pro nosso time vencer, é pro nosso time não ser prejudicado. E, lamentavelmente, existem ajudas e existem alguns momentos que são prejudicados. O que eu sempre falo pra mim é a arbitragem do futebol brasileiro é horrorosa. Não acredito em teoria da conspiração. Raiz, e aí? Flamengo tem medo de golear? Pena de golear? O Flamengo acho que tem pena de machucar, né? A gente falou sobre isso aqui na semana passada. O Flamengo é uma equipe que tem muito volume de jogo, perde muitas oportunidades e tem jogos que são jogos para fazer mais gols e realmente não consegue fazer mais gols. Não sei se é pena, tá, Elan? Eu acho que é mais uma falta de pontaria realmente. Há uma expectativa de que as coisas melhorem com esse retorno do Pedro, mas eu já falei aqui também que não dá para jogar toda essa responsabilidade em cima do Pedro. O Flamengo precisa ser mais letal, senão vai sofrer em alguns jogos, como foi contra o Central Córdoba, por exemplo. Aí, Papa, ele tá com medo da LDU, você também tá? Ali, ó. Não, inclusive o Flamengo está se planejando para chegar mais cedo lá em Quito. O Flamengo vai mudar um planejamento que é comum dele fazer. O Flamengo, quando joga em La Paz, por exemplo, eu já falei para vocês, ele vai para Santa Cruz de la Sierra, fica hospedado em Santa Cruz de la Sierra, às vezes nem chega a treinar lá, mas chega na noite anterior do jogo, dorme lá e viaja pertinho da hora do jogo, depois de comerem e tal, eles viajam para La Paz. Contra a LDU, o Flamengo joga no sábado com o Vasco, treina no domingo pela manhã e viaja já de tarde para Quito. Dorme em Quito, acorda, treina na segunda-feira em Quito. Mas por que isso? O Flamengo porque quer vencer esse jogo. Entende que seria desesperador deixar para decidir uma situação contra o Central Córdoba na Argentina. O Flamengo sabe que tem que ganhar ponto. Sabe que é obrigação ganhar ponto para não ter que depender de Central Córdoba perder ponto pro Tátira, ou LDU perder ponto pro Tátira. É loucura, né? Então o Flamengo sabe da importância de tirar ponto da LDU em Quito. Então o Flamengo está preparando essa viagem para treinar na segunda-feira a 2.850 metros em Quito, porque aquilo que a gente tinha falado aqui, acaba que o departamento médico do Flamengo, logística, todo mundo confirmou o que a gente tinha falado. Não se sente tanto a altitude a 2.850 metros. Qual é o problema da altitude de 2.850 metros? Velocidade da bola. Então eles vão treinar para se adaptar à velocidade da bola um dia antes. Difícil. Vão tentar se adaptar à velocidade da bola. Tem um jogador do Flamengo, que esse aí deve ser titular. Estava conversando com uma pessoa, esse deve ser titular, porque é acostumado também a jogar com essa velocidade mais alta da bola, que é o Gonzalo Plata, né? Equatoriano. Então o Flamengo vai explorar um pouco também dessa questão do Gonçalo Plata e de jogadores ali. Então a gente pode ter uma escalação até baseada em jogadores que têm costume de jogar na altitude, de jogar com essa velocidade diferente da bola. O Flamengo também faz esse treino já visando essa preparação, sabendo que não tem aquele desespero de balão de ar, de oxigênio e tudo mais. Não é esse desespero todo, não tem essa necessidade de se adaptar, né? O corpo não sente tanto ali a pressão que você sente em La Paz. Então o Flamengo vai se preparar, na verdade, só na questão da parte técnica, né? E assim, se você olhar o time do Flamengo hoje, e eu até falando um pouquinho sobre o jogo do Grêmio para entrar nessa questão da altitude, a equipe do Flamengo é extremamente técnica, é extremamente associativa, ela é uma equipe que sai muito tranquilo da parte de trás. Inclusive, eu acho que o Flamengo fez um bom jogo contra o Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Acho que foi um jogo de amplo domínio do Flamengo. Teve uma defesa do Rossi no segundo tempo ali que ele consegue fazer, digamos assim, uma defesa difícil, um chute de fora da área. Mas para mim o Flamengo dominou o Grêmio. Até eu que sou de uma geração que ainda viu o Flamengo sofrer muito no Sul. É algo muito positivo que o Flamengo tem feito com o Grêmio. É muito difícil ganhar do Grêmio no Sul e o Flamengo faz parecer fácil. Essa que é a grande verdade. É uma equipe muito bem treinada. Só que para esse jogo na altitude, essa associação, esses passos curtos, eles vão ficar mais difíceis, justamente por conta da aceleração da bola, a forma como você domina, a forma como você passa, a força que você tem que colocar na bola. E esse Flamengo, de fato, não é uma equipe que finaliza tanto no gol. E o chute de fora da área jogando na altitude completamente crucial. Tá chegando. Mas o ponto é esse, Papa. Tá chegando em condições normais. Será que vai ter essa toqueira, digamos assim, jogando na altitude com a dificuldade que é jogar lá?